Não tem nada o que ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer assim, não existe uma sobreposição entre os critérios diagnósticos do TDAH combinado. TDAH combinado é aquele que você tem a hiperatividade mais o déficit de atenção em quantidades mais ou menos equilibradas, vamos dizer assim. Quando ele não é combinado, ele pode ser predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo e impulsivo. Mas não existe uma sobreposição, de fato, né, realmente, assim, entre os sinais e sintomas do TDAH combinado e do TDAH e do transtorno do espectro do autismo. É muito diferente, né? Eu imagino que você esteja pensando isso porque muitas crianças autistas também podem ser agitadas, né? Mas o cerne do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é uma alteração do comportamento social. O TDAH, muitas vezes, principalmente quando ele tem um aspecto exteriorizante muito forte, quando ele é muito hiperativo, eles podem ter muita hiperlalia, eles falam muito, eles costumam ser crianças que são muito sociáveis assim. Eles podem ser um pouco irritantes para as outras crianças. Mas por quê? Porque se socializam demais, né? Então, por exemplo, numa hora lá que era hora de ficar assistindo aula, a criança com TDAH, ela pode se levantar mais, ela pode fazer mais pergunta, ela pode chamar o amigo do lado, ela pode cutucar o amigo do lado. Então, na verdade, é quase que o oposto do que acontece com uma criança autista dentro de uma sala de aula, que ela vai ser muito mais ensimesmada, ela vai ter comportamentos muito mais interiorizantes, né? Veja, uma criança muito pequena, mas muito pequena que eu estou falando é um neném de 2 anos, talvez 3 anos, alguma coisa assim, que tenha um TDAH muito grave, em algum momento você poderia pensar num diagnóstico diferencial entre o autismo e o TDAH. Mas por quê? Porque está lá no DSM que crianças com TDAH, cuja manifestação é muito precoce, principalmente, elas podem ter atraso da fala. Então, uma criança muito pequena, com TDAH muito intenso, com muita sintomatologia, com atraso de fala, você pode até confundir inicialmente, mas assim, o médico experiente não vai confundir isso, mas poderia até confundir inicialmente. Mas rapidamente, quando essa criança começar a ir para a escola, se socializar com as outras crianças, você vai perceber que não tem nada uma coisa que ver com a outra, né? Uma outra coisa também que acontece isso com até mais frequência é a deficiência intelectual genética na criança pequena, né? Por quê? Porque essa sim vai provocar significativo atraso da fala, não só de expressão, como de compreensão. Então, eu acho que a deficiência intelectual genética não sindrômica no nenê pequeno, aí o diagnóstico diferencial com o transtorno do espectro do autismo é mais complexo.